E você. Hoje, continuando a meditação no chamado de Abraão, a gente pode perceber detalhes importantíssimos sobre intimidade com Deus, né? Então, Deus chama Abraão não apenas para fazer dele uma grande nação, não apenas para abençoá-lo à vista dos outros, mas, sobretudo, para mostrar a importância de se ter intimidade com Deus. Para mostrar que é possível a gente ter uma comunhão com Deus direta, né? E o Senhor, ele apareceu a Abrão, né? No versículo 7, diz assim: e apareceu o Senhor a Abrão. Não se sabe de que forma Deus apareceu para Abrão, porque ninguém nunca viu a Deus, né? Tem uma passagem que fala que ninguém nunca viu a Deus. E, claro, a gente vê também mais lá na frente, né, a intimidade de Deus com Moisés e tudo mais. Mas a Bíblia não relata essa questão dessa aparição. De que forma se deu isso, né? Mas está aqui relatado que apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. Então Deus ali reforçou a promessa dele para Abrão. E Abrão, em resposta a esse momento, a essa experiência sobrenatural, ele edificou ali um altar ao Senhor. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, por Deus ter aparecido para ele de alguma forma, ele, em resposta a isso, usou a fé sobrenatural para edificar um altar. Mas o que seria um altar? Essa questão do altar dá para perceber que é algo muito profundo. É algo que é só entre nós e Deus. A nossa vida, ela deve estar no altar. O altar que é o lugar mais alto. É um lugar separado. Se você pesquisar sobre o altar, você vai ver que é um lugar separado para adoração. Para você reservar momentos ali em que é só você e Deus. E o altar é lugar de sacrifício, é lugar de renúncia, é lugar de entrega, é o lugar de comunhão. É um espaço dedicado para você e para Deus, para o poder de Deus se manifestar ali. No altar tem fogo, fogo santo de Deus. E a gente vê isso mais lá na frente, né? E vai se aprofundar mais nessa questão do altar, lá em Levítico e tudo mais, com os sacerdotes. Mas podemos fazer um altar espiritual, aonde estivermos. Então, o altar, ele representa o lugar de oração, o lugar de meditação, é o lugar do encontro com Deus. É onde a gente se encontra com Deus. Isso pode ser aonde a gente estiver. Se a gente se comunica com o Senhor, seja num quarto, seja num banheiro, na própria igreja a gente vê ali o altar, fisicamente, ele tá ali.
Mas o altar é onde a gente eleva os nossos pensamentos ao Senhor. É onde a gente passa a ter uma conexão direta com Deus. Isso só é possível graças ao sacrifício do Senhor Jesus. Para nós hoje, somos pecadores, somos falhos, mas temos livre acesso ao trono do Altíssimo, graças ao sangue do Senhor Jesus. Mas aqui em Abrão não havia ainda Jesus. Mas Deus apareceu a Abrão. Fique imaginando de que forma ele apareceu. Como numa visão ou como num pensamento. Porque falar, Deus já estava falando com Abrão. Mas aqui Deus avançou na intimidade. E a gente pode deduzir que por que Deus avançou aparecendo para Abrão? Porque Abrão deu o primeiro passo. Né? A gente tem meditado nessa questão de Abrão ter usado a fé para sair da sua terra, ter obedecido a Deus, obedecido a palavra. Então, por Abrão ter sacrificado ali, né, seus costumes, a sua parentela, o comodismo, né, de estar ali, tudo certinho, a vida certinha, mas se Abrão saiu, Abrão creu e ele escolheu sair, é porque havia um vazio a ser preenchido, né? Quando Deus nos chama, Ele chama para habitar dentro de nós, para entrar dentro da gente, fazer morada. E a maioria das pessoas, elas não saem do lugar onde elas estão. Muitas acham que sua vida tá boa, tá tudo certo, que não precisam sacrificar, que já tem tudo. Então a mente dela está focada, né, trazendo para os dias de hoje, está focada nas coisas dessa terra, na vida dela. Deus chama, mas ela dá de ombros, ela não vai. Mas há aqueles que quando Deus chama, essa pessoa vai. É porque dentro dela ela percebe que falta algo. No meu caso, eu percebia que faltava algo na minha vida. Então, quando Deus me chamou, eu fui. Aí vem aquela passagem que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Todos são chamados, mas nem todos, claro, obedecem. Então, nesse primeiro momento, eu não vou poder me estender muito nesse vídeo, mas eu quis fazer esse vídeo para que nesse primeiro momento ficasse esse entendimento aqui sobre o altar, né? Que é o que a gente vai estar meditando melhor nessa questão do altar, né? Edificou um altar, Abrão edificou um altar. Ali naquele momento, naquele tempo, era edificado altares de pedra, né? Eles pegavam as pedrinhas, botavam. Mas o verdadeiro valor que há nessa atitude de fé sobrenatural é a intenção da pessoa, é o porquê a pessoa fez aquilo, é porque o que ela fez. Isso é uma atitude de fé. E a gente vai ver que ele edificou novamente um altar e invocou o nome do Senhor.
Aqui foi diferente. Ele, além de edificar mais um altar, ele invocou o nome do Senhor. Ele falou com Deus. Porque até então, Abrão não tinha falado com Deus. Deus havia falado com Abrão, mas Abrão não tinha falado com Deus. Abrido a boca para falar com Deus. Então, provavelmente Abrão, nesse primeiro momento, ele edificou um altar conforme ele fazia com os deuses pagãos dele no passado, né? Só que os deuses pagãos, eles tinham imagens, ele podia tocar nesses deuses, etc. Mas agora, ele edificou um altar para quem ele não via, ele não sentia, ele não tocava. Embora aqui está escrito, e apareceu o Senhor a Abrão. De alguma forma Deus apareceu. Da mesma forma Deus faz hoje. De alguma forma ele aparece. Seja através de alguém, seja através de algo que você leia na internet sobre Deus, um livro, a própria Bíblia. A gente vê Deus na natureza, ou seja, Deus ele se manifesta de alguma maneira. Basta a gente ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então que nesse primeiro momento, eu e você possamos nos familiarizar com essa questão de edificar um altar, porque todos os dias a gente edifica um altar. Porque altar é sinônimo de entrega, escolha. É você ali, quando a gente toma decisões no dia a dia, de priorizar a Deus ou não. Ali a gente está edificando um altar. Que essa palavra possa abençoar a sua vida e trazer um entendimento a mais com relação à nossa intimidade com Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.